Agora passaremos a Santa Ceia e o lava-pés, conforme as palavras de Jesus Cristo em São Mateus capítulo 26, versículo 26 ao 29. A Santa Ceia é em comemoração, é uma comemoração e, consequentemente, é muito importante para o cristianismo. Nos diz Cristo em São Mateus, capítulo 26, versículo 26, em diante. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando, partiu e o deu aos discípulos, dizendo: Tomai, comei, isto é o meu corpo. Então ele tomou o cálice e, tendo dado graças, deu aos discípulos, dizendo: Bebei dele todos, isto é o meu sangue, o sangue do novo pacto, que é derramado por muitos para a remissão de pecados. E digo-vos que desta hora em diante não beberei desta hora em diante não beberei deste fruto da vide até aquele dia em que o beba de novo convosco no reino de meu Pai. Lembrem que isto é um memorial. E o pão tipifica o corpo de Cristo que morreu na cruz do Calvário. E o vinho representa o sangue de Cristo que foi derramado por nós lá na cruz do Calvário. Portanto, tomemos conscientes a Santa Ceia nestes momentos. E que Deus nos abençoe grandemente ao tomar a Santa Ceia, da qual o apóstolo Paulo falou em 1 Coríntios, capítulo 11, versículos 23 em diante. E diz assim: Pois eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Tomai, comei, isto é o meu corpo, que é entregue por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é o novo pacto no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Pois todas as vezes que
comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Portanto, qualquer que comer o pão ou beber o cálice do Senhor, indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se o homem a si mesmo antes de comer deste pão e beber deste cálice. Pois o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Mas, se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas, quando somos julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Aqui temos claro que é uma comemoração à morte e ressurreição de Cristo, nosso Salvador. Portanto, examinemo-nos e tomemos a Santa Ceia, tendo confessado a Cristo nossas faltas, nossos erros, nossos pecados, para que assim comamos bênção e para a bênção. E comemoremos assim a morte de Cristo na cruz do Calvário. Em frente com a Santa Ceia. Em seguida teremos o lava-pés, onde é muito importante entender que é parte da Santa Ceia, porque no lava-pés, as faltas, erros ou pecados que tivermos cometido depois de ter recebido Cristo como Salvador, os confessamos a Cristo, e Cristo, com o seu sangue, nos limpa de todo pecado. E assim, estamos em pé diante do Senhor, sem faltas, sem erros, sem pecados. Assim como perdoou aqueles que tínhamos cometido antes de recebê-lo como Salvador, também perdoa e nos limpa de todo pecado com seu sangue. Todo pecado que tivermos cometido depois de tê-lo recebido como nosso Salvador pessoal. Portanto, em frente também com o lava-pés, que é parte da comemoração de Santa Ceia, que lá nos colocou o fundamento. Cristo, onde Ele lavou os pés de seus discípulos, depois de ter tomado a Santa Ceia, ter comido o pão e ter tomado o cálice de vinho. E nos disse, porque exemplo eu vos dei, fazei isso em memória de mim. Porque exemplo eu vos dei.
Diz em São João, 13, verso 13 en adelante, capítulo 13, versículo 13 em diante. sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios e iba a Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas e que havia saído de Deus e ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois colocou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tú no me lavarás, tú me lavas los pies. tu vais lavar os meus pés? ¿Tú me lavas los pies? Tu vais lavar os meus Respondió pés? Jesús y le dijo, Respondeu Jesus: lo que yo O que hago, eu faço, tú no lo comprendes não ahora, sabes agora, mas lo entenderás mas o compreenderás después. depois. Pedro le dijo, Disse Pedro: no me lavarás los Nunca pies. me lavarás os pés. Jesús le respondió, si Respondeu no te lavare, Jesus: no tendrás Se eu parte não te conmigo. lavar, não tens parte comigo. Le dijo Simón Pedro, Respondeu Simão Pedro: Señor, Senhor, no solo los pies, não apenas os sino pés, también las manos mas também as y la mãos cabeza. e a cabeça. Jesús le dijo, Disse Jesus: el que está lavado Aquele que já se no banhou necesita sino não necessita de lavar-se lavar os pés, senão os pés. pues está todo No limpio. mais está todo limpo. Vosotros limpios Ora, estáis, vós estáis limpos, aunque não todos. mas não todos. porque sabía quién, Pois ele sabia Deve quem o entregar. havia de trair. por eso dijo, Foi por isso que Não estáis disse: limpios, Nem todos estáis todos. limpos. así que después que les hubo lavado Tendo los pies, terminado de lavar os pés dos discípulos, tomó su manto Jesus y volvió retomou a la as cena suas vestes e e volviu à voltou mesa. para a mesa e y le perguntou: dijo, ¿sabéis lo que os Entendeis he o hecho? que eu vos fiz? Vosotros me llamáis maestro, Vós me chamais de mestre e y Senhor, decís bien, e dizeis porque bem, lo soy. pois eu sou. Pues si yo, Ora, el Señor y el Maestro, se eu, lavado Senhor e vossos pés, mestre, vos lavei os pés, vosotros también vós deveis lavar também lavar os pés los pies dos uns dos a los outros. otros. Porque ejemplo, Eu Você dá. vos dei o exemplo, para que, para que como yo os he hecho, façais o que eu vosotros fiz. también hagáis. De cierto, Em verdade vos digo el siervo no es mayor que su que o señor, servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Si sabéis estas cosas, Agora que sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se hiciereis. as fizerdes. Así es que podemos ver que el lavatorio de pies Assim que podemos ver que o lava-pés es también é também um memorial. Y dice Cristo, E disse Cristo: bienaventurados seréis Bem-aventurados sereis se lo hiciereis. o fizerdes. Por lo tanto, Portanto, podem passar passar al lavatorio de pies ao lava-pés estos momentos nestes momentos, aquí aqui en Puerto Rico em Porto Rico y en los demás e nos demais países. y que las bendiciones de Cristo, el E ángel que as bênçãos de Cristo, anjo do pacto, sejam sobre todos vocês sobre mí también e sobre mim também. y E nos mantenga siempre nos mantenha sempre con su sangre limpios com o seu sangue, de todo pecado, limpos de todo pecado, lo cual o qual es representado é representado la Santa Cena na Santa y el Ceia lavatorio de pies. e no lava-pés. Que Dios les bendiga y les guarde y Que Deus os abençoe e os guarde acompañe e os acompanhe, cada uno de ustedes cada um de vocês, en el resto de vida que nos no queda restante de vida que nos resta en la aqui tierra. na terra.
Passem uma tarde feliz, cheia das bênçãos de Cristo, nosso Salvador.